terrível para estar. Quando o próprio profeta diz que o culto é um lugar muito tremendo para um homem estar, que até mesmo anjos temem sobrevoar sobre eles, porque ali é onde o Espírito Santo ministra a sua palavra. Somente homens que tenham, ó Deus, o seu Espírito possa ministrar a tua palavra. Por isso, o próprio profeta diz que nenhum homem é chamado para pregar sem que antes ele tenha o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dirige a igreja. É o Espírito Santo que nos instrui, que nos ensina, que nos alerta e que nos dá o que nós necessitamos na jornada. Por mais que seja um homem entendido, sábio que seja, ele não pode transformar uma vida, ele não pode curar uma pessoa e muito menos salvá-la. Mas, ó Pai, nós não estamos aqui, ó Deus, na forma apenas de um homem, na verdade, Senhor, mas é o Espírito Santo que falará a tua palavra, assim eu creio. Que o homem diminua, eu desapareça, e que o Senhor tome, ó Pai, esta plataforma, entre em cena, para que os teus filhos possam ser abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por este companheiro ceder a sua plataforma, o seu culto, para assim desfrutarmos junto deste companheirismo em torno da palavra de Deus. A gente fica muito feliz em rever a face de cada um de vocês. Desta feita está comigo a minha esposa, a irmã Nadir, e meu filho Gabriel, que milita comigo ali na liderança de cântico. Que Deus abençoe a minha esposa Camila, a irmã Nadir, e o Gabriel. Deus recompense então o pastor Guilherme, sua família, minha esposa, todos aqui que nos recebem com gratidão no coração. E é bom estarmos em companheirismo, é tão bom quando nós recebemos um companheiro conosco ali também, na igreja. Então nós estamos aqui para irmos ao céu juntos, né? Queremos subir ao céu juntos, né? Vamos então nos colocar em pé e lermos então as Escrituras. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Espero não segurar você muito tempo aqui. Quem sabe até lá para meia-noite nós encerramos tudo, né? Vocês que moram perto aqui, né? Aqueles que têm bicicleta, aqueles que precisam caminhar, os que têm carro dá carona com outro, né? Mas até, se Deus quiser, 9h30, aí nós já estamos encerrando. Amém? Isso é como o pastor Guilherme disse, né? Que o Espírito nos dirige a fazer também, né? Estamos aqui também para frear o que Deus tem para nos dar. Estamos na liderança de Deus. Eu creio que Deus nos dará o que nós necessitamos nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 1 a seguir. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras
palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um sim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das visões, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. O Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra. Assentai-vos. Quero destacar apenas essa parte que o apóstolo São Paulo menciona, quando ele clamou a Deus, e a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus. O profeta, nessa mensagem da graça, a partir do parágrafo 68, ele diz: a graça é velha. A graça é tão velha quanto o mundo o é. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando a raça humana foi criada no jardim do Éden. Naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação, foi contra os mandamentos de Deus e incitou o seu marido a fazer a mesma coisa. Então, a lei foi quebrada ali. A lei, então, deve ter uma punição, ou então não é uma lei. Você já viu alguma lei sem punição? Então ela não tem valor algum. Se você ultrapassar o sinal vermelho aí, você não ser multado, e se você passar pelo radar além da velocidade permitida e você não ser multado, então para que você vai dar valor àquele sinal, aquele semáforo ou aquele obstáculo que está na sua frente? Então não teria valor algum. Então Deus traçou uma lei e ela foi violada. Essa lei foi violada, essa lei foi quebrada. Então, veja, e a lei era: no dia em que comerdes, neste dia certamente morrereis. Deus disse para Adão e Eva não comer do fruto do jardim que estava no jardim do Éden, aquele fruto que estava ali. E eles, desobedecendo a Deus, fizeram isso. Recorde, cada um de vocês deve lembrar que o primeiro
estava sobre a terra e estava no jardim do Éden. O primeiro trono de julgamento foi estabelecido no jardim do Éden, com a lei de Deus para não tocar no fruto proibido. Estava lá justamente esse trono de julgamento aqui na terra. No fim, agora nós teremos o trono branco, o julgamento do trono branco. Mas quando Jeová desceu para conversar com a sua obra-prima, você pode ler a mensagem, porque não somos uma denominação, e Deus vinha sempre para conversar com a sua obra-prima no jardim do Éden. E quando ele desceu ali no jardim do Éden, o profeta diz: eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro, tão bonito, de repente ficar tão escuro. Veja, o pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Este é o problema com a igreja hoje. Sim, esse é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz de Deus. O pecado tem enegrecido, tem colocado as pessoas de frontes baixas. O pecado tem causado muitos problemas nos lares. E é um ambiente terrível. E quando então Deus chegou naquele lugar, um lugar tão belo, tão lindo como era o paraíso, encontrar naquela situação, então ele olhou para lá e desceu ali para falar com a sua obra-prima. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua ainda salvando, o mesmo Senhor Jeová, o mesmo Deus. Ele ainda continua com graça, com misericórdia sobre a raça humana. Ele ainda tem graça, ele ainda tem misericórdia. Ele vive para salvar até o último, para curar a menor pessoa que estiver enferma nesta noite. Oh, como foi terrível! Pense bem você naquela manhã. Como foi terrível! A escuridão pairava ali no jardim. E eu imagino uma sombra como de um pano preto, negro, descendo sobre um lugar tão maravilhoso, tão bonito como era, e se tornar tão negro. Penso também que nenhuma folha se moveu, não havia nenhum vento
Isto foi quando Adão viu que estava nu e havia pecado perante Deus. Ele se escondeu, tentou fazer uma religião com uma folha de figueira. Ele apanhou ali uma folha de figueira e quando viu que estava nu e fez, teceu para si uma roupagem de folhas de figueira. E o profeta diz: aquela folha de figueira representa religião. Tem muitas pessoas que estão cobertas com uma folha denominacional, achando que está bem diante de Deus, mas apenas está escondendo o pecado. Religião é uma cobertura, a igreja é uma cobertura. Sim, então veja, ele se escondeu, tentou fazer uma religião para si mesmo, mas isto não deu certo, porque diante de Deus todas as coisas estão nuas. Sim, não deu certo. Deus matou uma ovelha, tirou a pele, mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Não era uma folha de figueira, mas era sangue, sacrifício. Um animal teve que morrer para cobrir o pecado do homem, apontando para um tipo perfeito que o nosso Deus, o próprio Deus, Senhor dos céus e da terra, e um dia ele se vestiria de carne, desceria aqui na terra, andaria conosco, ele seria o sacrifício perfeito, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o profeta disse: ele fez aquilo para cobrir o seu pecado. Então Deus matou uma ovelha, tirou a pele, mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Unir-se a uma igreja nunca cobrirá pecado. Não, nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecado. Acho que Deus, nós podemos fazer as coisas e chegar diante de Deus com aquelas oraçõezinhas, né? Que não dá 2 minutos de oração e já vem amém, glória a Deus, já deita, já dorme, ou então e não faz mais nada e está tudo bem. O profeta diz: nenhuma confissão sem lágrima cobrirá pecado. E o pecado é tão bonito, é tão bom, é tão fácil para fazer. Isso tomará tristeza, arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Somente pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir os pecados. Então lá no jardim, naquela manhã, quando o pecado estava negro, tão negro, veio Jeová lá, e estava então seu casal de pé, condenado. Você pense bem como foi para Deus procurar por Adão, clamar por Adão no lugar que sempre o encontrara. E desta vez ele chegou por ali,
darei ao mundo de volta as bestas feras. Somente as bestas feras, somente os animais, essas coisas viveriam aqui. O homem não, mas só os animais. Veio, mas então aquela hora de escuridão, é a mesma coisa com você, quando você pensa que às vezes você está numa situação que não há mais saída, não há mais solução, tudo está perdido, agora não há mais esperança. É aí aonde que Deus entra em cena. É aí a hora que Deus mostra a sua graça, é a hora que Ele mostra a sua misericórdia para conosco, que você não está seguindo a um Deus da mitologia ou um conto, não, você está seguindo a um que disse que estaria convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você chegar nessa situação, o profeta diz, então naquela escuridão, naquele tempo quando todas as esperanças haviam se desvanecido, não havia mais esperança, a graça veio se derramando. Aleluia, a graça desceu ali e disse, eu lhes darei um Salvador. Eu lhes darei um Salvador, eu lhes darei um Messias. Oh, não é se admirar que como Deus pode fazer isso. A sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhes deu a promessa de um justo, o qual poderia vir através de uma mulher, a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, a culpada, e tu lhes ferirá o calcanhar, para mostrar que lá haveria alguma aflição para a igreja. Mas ele prometeu um triunfo, o que proveu um triunfo foi um Salvador. Ele proveu um Salvador em meio àquele pecado, quando não havia mais jeito para eles, somente através de uma promessa. E então desde lá o homem andou peregrino na terra, esperando o cumprimento desta promessa de um Salvador, para trazer de volta o homem ao paraíso de aonde ele saiu. E até hoje nós queremos voltar para lá, porque só volta para lá quem veio de lá. Então nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Por isso Paulo diz, levantemos e andemos, porque não é aqui a nossa pátria, não é aqui o nosso descanso. Graça, aleluia. O que proveu o Salvador? A graça de Deus com a raça humana. O que poderia eles mostrar para merecer graça? O que Adão e Eva poderiam mostrar para merecer essa graça de Deus? Quando Deus nos advertiu para não fazer. E Deus mesmo falou, no dia que comeres deste fruto, certamente morrereis. Eles eram para ser aniquilados, era para ser fulminados, mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, os tirou do paraíso, na verdade. Mas a sua raça, a raça humana, teve que peregrinar, está até hoje esperando por esse dia, quando terminará tudo. Vai terminar um dia. Aleluia. Agora, o que eles poderiam provar para merecer esta graça? O que poderia eles mostrar para fazê-lo? Aqui eu posso expressar aqui como um exército, desculpa,
desculpe-me por isso, eu não simplesmente, às vezes, quero fazer com o meu culto para encerrar um pensamento. Veja, o que é que eles fizeram com aquela brincadeira que muitos fizeram? Passaram anel. Passaram o anel, né? Você já sabe, quase todas as crianças, muita gente hoje sabe o que é isso. Ele põe um anel na mão e vai passando na mão, e de um para outro, e então assim começou. Deus falou para Adão: por que fizeste isto? Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Então a mulher jogou para a serpente. Está vendo? Um passando para o outro, ninguém querendo assumir a culpa do pecado. É que às vezes nós queremos, fazemos certas coisas erradas, mas sempre nós queremos condenar alguém junto com a gente, sendo que o culpado a assumir a culpa não fui eu. Realmente eu sou culpado disso. Não. Mas quer incriminar alguém, quer colocar mais alguém na questão, para ele sozinho não ser comigo. Está vendo? Foi a serpente que me enganou, um passando isso para o outro. Lá não havia nenhuma esperança para eles. Porém Deus proveu a graça, e isto veio quebrando. Ele disse: mas eu farei um caminho, de algum modo eu te salvarei. Indiferente a isso, vocês erraram na verdade, vocês transgrediram minhas leis, e minhas leis têm que existir. Sim, Senhor, minhas leis têm que existir, e os julgamentos de minha lei têm que ser executados. Portanto, tem que haver morte. Alguém tinha que pagar por este pecado, e só a morte, porque o pecado consumado gera a morte. Então, você pense bem naqueles dias, quando tudo estava naquela situação que Deus desceu com sua graça, com sua misericórdia, e se não fosse pela graça, lá com o primeiro, a graça de Deus manifestou lá, salvando o primeiro, e essa mesma graça é agora também até com o último, com cada pessoa que se manifestar. Essa graça, essa misericórdia de Deus será manifestada. Não importa se você errar, se você fazer alguma coisa, há um Deus que tem graça, há um Deus que tem misericórdia, que pode te levantar, que pode te ajudar. Se não fosse pela graça, onde estaríamos todos nós? Já pensou se Deus fosse nos fulminar cada vez que nós erramos contra Ele? Nós não estaríamos aqui. Não é isso certo? A graça
fazer aquilo e tal, e esse slogan que eles dizem aí, peça à mãe que o filho atende, jamais. Não, você tem que ir diretamente ao Senhor Jesus, direto a Ele. Ele abriu o céu de alto a baixo e disse: tudo está consumado. Agora não precisa mais sacrifício da lei, não precisa mais aquele sacrifício de sangue. Ele diz: quem vem a mim terá vida eterna. Aleluia, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia, eu sou a fonte de água. Ele é tudo, por isso você canta um hino. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Veja, não é maravilhoso isso? Ele pode fazer o que ele deseja. Ela não tem que pedir. Não, de maneira alguma. Às vezes você dentro da sua casa, você é filha, e você entra lá dentro da sua casa, você abre a geladeira, você pega, você come, você está dentro de sua casa. O seu Pai é soberano, então você tem poder ali, porque você faz parte da família, e você faz parte da família de Jesus. Amém. Então tudo que Ele tem é teu. Aleluia. Tudo que Ele tem é teu, então é direito seu você chegar diante dEle e dizer: Senhor, hoje eu quero sair daqui esta noite com a minha cura. Senhor, eu quero sair desta noite com a bênção que eu vim buscar diante de Ti. Eu não quero sair daqui esta noite com as minhas mãos vazias. Eu sairei daqui com as minhas mãos cheias da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu sairei daqui curado pelo poder de Sua palavra. Oh, então você não deve pedir: eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, posso eu, farei eu. Não, não, ela não faz isto, ela faz de si mesma. A graça é soberana, portanto Ele pode salvar o mais vil. Não importa a situação que a pessoa está, não importa uma Maria Madalena, um Zaqueu, não importa a situação que as pessoas estejam, aqueles leprosos da maneira como estava, Jesus curou todos eles, Jesus por onde passava, Ele derramou suas bênçãos, salvou, curou, libertou, e Ele estava ali para ajudar as pessoas. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua curando, Ele continua salvando a muitas pessoas, anunciando o nome dEle, através de denominações e movimentos. E Jesus está abençoando essas pessoas, Jesus Cristo está curando essas pessoas. E então nós encontramos a graça soberana. Portanto, Ele pode salvar o mais vil, Ele pode salvar o pior. Não importa a situação, Ele pode salvar o impuro, Ele pode salvar o imoral, Ele pode curar o mais enfermo que estiver aqui esta noite. Ele tem esse poder, você crê? Amém. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. Ele pode salvar um perdido como eu. E Ele o fez. Ele fez isso por você. Você pode dar graça a Ele. Amém. Quem era você? Aonde você se encontrava? Que lugar que você andava? Que você vivia? Em que lugar Ele te colocou hoje? Por sua graça, por sua misericórdia, que vocês estão aqui esta noite para agradecer a Ele, para louvar a Ele, para glorificar a Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Se não importa, não, Ele pode salvar um perdido como eu. Ele o fez. O que é isto? Graça. O William Brana, filho de um bêbado. O William Brana,
graça de Deus te salvou. Aleluia! Ele é soberano, não tem que perguntar nada a ninguém. Amém? Estou tão feliz com isto, você não está? Aleluia! Pode tomar o mais vil pecador, fazendo tão branco quanto a neve. Estava tão escuro naquele jardim do Éden, por causa do pecado. Mas você pode estar com uma vida negra, uma vida infeliz, carregando trevas sobre você. Quando você encontra com essa luz e recebe a luz, aceita a luz, então de repente a sua vida muda. Ele transforma a sua vida, Ele faz do pecador vil, Ele pode fazer tão branco quanto a neve. Não tem que perguntar a ninguém a respeito disso. Ele pode fazer isso porque Ele é soberano. Amém? Ouça rapidamente isto para encerrar. Aquilo foi provado na cruz, quando lá não havia, quando lá havia o mais vil dos ladrões. Quando estava lá naquele cenário, ele merecia a morte. Deus nunca havia passado por sua mente. Ele nunca havia pensado nada sobre ele. Aquele ladrão, aquela situação, nada tinha acontecido na sua mente. Aquela coisa que Deus, bem ali do lado dele, através daquele corpo chamado Jesus, o único que podia dar direito à vida eterna, e que ora foi para aquele homem enxergar a vida ali, naquela situação. Irmão, lá na cruz, quando através daqueles lábios ensanguentados, entre os gemidos, lá vem um som: Senhor, tenha misericórdia de mim. Que ora para chamar Ele de Senhor na cruz, reconhecer que ali estava o Senhor. Senhor, só existe um Senhor, e esse é Deus. Senhor, tenha misericórdia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que ora, e ele teve uma resposta imediata: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. É hoje o seu arrependimento. Se você arrepende diante de Deus, todos os seus pecados são perdoados, e imediatamente você já está puro. Aleluia! Imediatamente ele recebeu essa palavra, e isto foi a graça de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Pense nisto. Isto é maravilhoso. Amém? Pense no amor, na graça, como ele fosse. Irmãos, amor e graça, irmãos gêmeos. Aleluia! Você não pode ter graça sem ter amor. Eles são irmãos gêmeos, é exatamente correto. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. Antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Amém? Certo ou errado? Certo ou errado? Não, o amor é assim, ele pode fazer uma coisa para mim, então eu gosto dele. Você não faz. Isso não é amor. Mesmo ele estando errado, mesmo ele não tendo nada com você, mas você o ama de todas as maneiras. Vem? Então você o ama, certo ou errado. Você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou você não pode. Vem? Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isto é tudo, amor e graça. Glória a Deus, não podemos ver um sem o outro. Está vendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou o seu amor, Ele derramou sua graça para salvar o homem. Ele nos trouxe para os nossos
você necessita? O que é que você buscou aqui esta noite? Ou o que você veio buscar? Você pode sair daqui com esta bênção. Feche os seus olhos nessa hora. Pai eterno, Deus soberano, o Senhor conhece cada coração que está aqui esta noite. O Senhor sabe o quanto que ele necessita desta graça, o quanto que ele necessita desta misericórdia, o quanto nós necessitamos desta graça e misericórdia do Senhor. E como um servo do Senhor, eu peço sobre a igreja, ó Pai, juntamente com o pastor da igreja, da congregação aqui, ó Pai, que seja derramado, Senhor, esta graça, esta misericórdia sobre cada coração nesta noite, e que esta graça, esta misericórdia possa trazer cura para cada um dos teus filhos aqui esta noite. Se entrou alguma pessoa enferma, se há algum problema na vida deles, ó Pai, esse irmão que está pedindo por algo nesta hora, ele pode receber do Senhor, para a glória do teu nome nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe a palavra do vosso pastor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe ricamente o pastor José Jorge, sua família, sua esposa, seus filhos, sua congregação. Que Deus os abençoe. Amém? Todas as vezes que tem vindo aqui tem sido uma bênção, né? Eu creio que se Deus nos der tempo, nós teremos mais visitas como esta, né? Que ajuda todos nós. Amém? Se sentiu ajudado? Amém? Uma palavra gostosa de ouvir, né? Quer dizer, há uma chance para nós ainda. Se você pode chegar a estar no último, como estava aquele ladrão da cruz, ali à beira da morte, achando que acabou. Mas se você disser: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus vai te mostrar misericórdia. Amém? Ele vai te dar uma chance. Eu gostaria que, se você deseja uma oração, viesse aqui ao altar. Eu gostaria de fazer uma oração aqui juntamente com o pastor José Jorge para vocês. Vem aqui à frente, nós vamos orar por todos juntos aqui.